dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu tô aqui para fazer você se tornar um profissional disputado pelo mercado usando ciência de dados. Tudo bem, gente? Hoje eu tô aqui para responder a dúvida do Guilherme Moody, que ele perguntou o seguinte: por onde começar? E a tal da orientação a objetos? É algo mandatório? Eu não posso ir aprendendo isso em paralelo? Como funciona isso? Hoje eu vou falar sobre isso para vocês. O que é essa tal de orientação a objetos? Quem já mexeu um pouco com programação, já viu um pouco, sabe o que é isso, mas mesmo para você que não sabe, eu explico aqui. O que é essa tal de orientação a objetos? É o que a gente chama aí na área de programação, software, desenvolvimento e tal, de paradigma de programação. Nossa, que palavra complicada, que merda é essa, né? O que é um paradigma de programação? Não é nada mais do que um jeitão de como você faz aquilo. É o jeitão de como você faz o código. E as linguagens, elas são criadas em cima de um certo paradigma, e para você usar essa linguagem, você deveria fazer o seu programa em cima desse jeitão. É que nem fazer um bolo. Você pode fazer um bolo com um monte de farinhas diferentes, com fermentos diferentes. No fim, você sempre vai fazer um bolo. Mas a receita muda muito. O quanto você põe de leite, a proporção, se você vai trocar açúcar por adoçante, por exemplo, está mudando o paradigma. Eu estou indo para o paradigma das receitas diet. Então vou trocar o açúcar por adoçante. Mudam as proporções com que eu deveria fazer as coisas. Mas no fim eu consigo fazer o bolo. Fica ótimo, fica incrível. Aqui a mesma lógica. Orientação a objetos é uma forma de se fazer o código que algumas linguagens, na hora que criaram a linguagem, escolheram, olha, vou fazer a minha linguagem neste paradigma. Então quem for usar a minha linguagem vai escrever em cima desse jeitão. Os códigos vão ter esse estilo. Orientação a objetos, que a gente pergunta aqui, o pessoal pergunta muito isso porque Python, uma das linguagens mais famosas para ciência de dados, e outras linguagens muito famosas também, C++, Java, todas são linguagens orientadas a objetos. Então o pessoal fica, putz, as linguagens maiores que tem no mercado são orientadas a objetos, então tem que aprender isso a fundo, mas não é a única. Tem um outro paradigma, por exemplo, chama paradigma de programação funcional. E uma das linguagens mais usadas para ciência de dados, junto com Python, que chama linguagem R, segue esse paradigma funcional. Ela dá para fazer algumas coisas de orientação a objetos também, mas não é o jeitão, não é assim que o código deveria funcionar. Assim como o Python tem algumas coisas ali de linguagem funcional, mas não é o jeitão. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês justamente isso, do que é essa orientação a objetos, como que ela aparece aqui na ciência de dados, como que ela usa, onde são esses objetos, o que são esses tais de objetos e o que isso tem a ver com um modelo de machine learning e tal. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês isso. Deixa eu abrir meu notebook aqui, pera aí, vou fazer minha transição. E eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês alguns conceitos de programação, o que são esses tais de objetos que têm orientação a objetos e como eles aparecem na ciência de dados. Resposta rápida pro Guilherme: não é algo mandatório. Você vai usar de forma mandatória a orientação a objetos, mas os conceitos muito detalhados de como se construir novos objetos, novas classes, não é algo fundamental. A gente pode ir aprendendo em paralelo, conforme uso, e vai se aprofundando conforme a necessidade. Muito do que eu aprendi de orientação a objetos foi assim. Na época eu não estava estudando ciência de dados, eu estava com outros interesses, mas conforme eu fui precisando, eu fui aprendendo mais. E muita gente que está no ramo é assim. Exceto quem vem de uma formação muito ali de computação, o cientista de computação, engenheiro de computação, ter uma formação mais sólida nisso, normalmente eles também não têm toda essa profundidade com a programação, toda essa pureza, essa riqueza toda. Eu gosto muito de linguagem, então conheço um pouco mais, mas isso é particular meu. Vou descer aqui um pouquinho, aí melhor, pra vocês me verem, né? Então vamos lá. Começar aqui com a ideia geral de programação. Em programação, a gente consegue guardar coisas em caixinhas. O que é isso? Uma coisa genérica, né? Então, vamos supor, eu tenho um número aqui, por exemplo, 24 vezes 3. Posso executar esse número, a minha linguagem vai me responder, é 72. E eu posso guardar esse resultado numa caixinha. Uma caixinha, por exemplo, A. E é esse. Eu posso pegar esse A e vai dar 72. Eu posso fazer uma conta com esse A. A sobre 57. Ele me volta, é 1.263, então, tal. Eu consigo guardar, fazer uma conta aqui e guardar numa caixinha, e modificando essa caixinha, colocando outras coisas lá dentro, fazer um monte de coisas em caixinhas. A gente chama as caixinhas de variáveis. Isso toda a linguagem tem, sendo orientada a objeto ou não.
O Python, a linguagem que a gente usa aqui, ela é orientada a objeto. Um adendo rápido, tanto orientação a objeto não é algo completamente mandatório, como a segunda linguagem, talvez até pau a pau com Python, que é mais utilizada em ciência de dados para machine learning, é a linguagem R. A base dela não é orientada a objetos. Ela tem esse recurso, mas ela não foi construída com essa lógica. Ela é o que a gente chama de linguagem funcional. Ela tem um outro pensamento de como organizar os códigos dela. Você pode fazer algumas coisas de orientação a objeto, mas não é tanto a intenção dela. Assim como o Python, você consegue fazer algumas coisas de programação funcional, não é a intenção. E o que é esse tal de objeto? Se vocês forem ver aqui no caso, eu coloquei um número nessa caixinha. Mas eu posso colocar algumas outras coisas nessa caixinha. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma lista. 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu não consigo dividir, porque isso é uma lista de números. Olha que barato. Se eu colocar A ponto e der aqui alguns tabs, ele deve me ajuda. Ele aparece um monte de coisinhas. O que são isso? Alguns desses são funções, outros desses são métodos. Desculpa, alguns desses são métodos, outros são atributos. O que é isso? É porque no Python, a forma como ele é construída, tudo é objeto. O que é um objeto? É uma caixinha dessa que ela já tem algumas funções, que a gente chama de métodos nesse caso, para já trabalhar o conteúdo dela. Então, por exemplo, a.count. Vamos contar quantas vezes o elemento 3 apareceu. Uma só. Vamos rodar aqui de novo, colocar mais umas vezes o elemento 3. Vou botar umas outras coisas aqui também. 7. Pode terminar com vírgula, não tem problema. Agora o número 3 apareceu 3 vezes na minha lista. Isso é um objeto. É uma variável, é uma caixinha que tem um conteúdo dentro dela, em que ela já tem métodos atribuídos, ela já tem funções que podem ler, tirar alguma informação desse conteúdo, ou até modificar esse conteúdo, que é o que a gente chamaria aí de método com efeito colateral. A expressão efeito colateral, inclusive, vem das linguagens funcionais como R. Mas objeto não é nada mais do que isso. É uma caixinha com dado, com atributos e métodos. O atributo é uma propriedade dessa caixinha. Vou dar um exemplo. Vou criar um modelo aqui. Então, vamos pegar aqui, eu já tenho alguma base pronta aqui. Vou ter que carregar uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Porque a gente está falando de programação básica. É um conjunto de funções prontas, que alguém já escreveu, já criou lá no passado, e a gente já pode usar aqui de uma forma muito direta, muito prática. Aqui eu vou chamar uma biblioteca chamada Pandas. É do bichinho? Também, o símbolo dela é o bichinho. Mas é uma biblioteca para trabalhar com tabelas. E ela já tem uma funçãozinha aqui pronta, que eu vou colocar numa caixinha chamada df, que eu vou chamar aqui, por exemplo, dt.csv. A base que eu sei que eu tenho aqui, uma tabela. Olha que legal, esse tabelão aqui. Tem idade, número de produtos, é um membro ativo, saiu na minha empresa. Isso é uma base que eu usaria para machine learning. Eu estou usando ela aqui. O contexto é uma empresa que tem clientes e ela está perdendo clientes para a concorrência. Então, me ajuda a prever esses clientes antes que eles saiam. Então, eles fizeram essa tabela aqui, com hoje, para cada cliente meu, qual que é a idade dele, quantos produtos da minha empresa ele tem contratado, se ele é um cliente fiel, tem o cartão fidelidade da empresa. E aqui o exited é se esse cliente vai abandonar minha empresa, migrar para a concorrência, em algum momento dos próximos 3 meses. Tá? E aí isso aqui é o passado, isso já aconteceu, já sofri, já chorei, já perdi os clientes, mas eu tenho como, usando essas 3 colunas, prever se no futuro, nos próximos 3 meses, os clientes que ainda não aconteceram vão sair, e aí eu posso ligar para eles, oferecer uma promoção e tal. É isso que é essa base. Tá? Esse DF, essa tabela que a gente está vendo aqui, que ele mostrou, é um objeto. Então ela tem, por exemplo, um atributo. Atributo é uma coisa que está pronto, quando ele carregou essa tabela, ele já preencheu, então o computador não vai executar nada, ele vai só ler. Tem, por exemplo, shape, que é quantas linhas por quantas colunas ele tem. Uma forma rápida de olhar isso. E tem mais uma porção de outras coisas. O objeto sempre tem um monte de coisa. Tem, por exemplo, min, média.
me tira a média para cada uma das colunas. Então a idade média da minha base é 38 anos, 39 na verdade. Em média, meus clientes têm um produto e meio contratado, um ou dois aí. Metade da minha base é um membro ativo, metade não é. Tem o cartão fidelidade. E 20% da minha base está abandonando minha empresa. Você vê que essa empresa está com um problema bem sério aqui, né? E eles têm uma porção de coisas. Então, isso já é algo que a gente acaba usando no dia a dia para as nossas análises preliminares. Conceito de média, de desvio padrão, a gente pode fazer gráficos. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui df.age, minha idade, .ist. Se não me engano, é um método que já existe pronto. O que ele vai fazer? Um histograma das minhas idades, já prontinho. Então, isso são ferramentas muito práticas que a gente usa no dia a dia. Mas o que se aprende numa disciplina de orientação a objetos que vocês vão ter na faculdade? Vocês podem fazer um curso aí no Coursera, na Lura e tal, nesse monte de plataforma de curso. O que eles vão te ensinar com isso? Eles não vão te ensinar a usar essas coisas. Um pouquinho, talvez, porque eles dão um exemplo de uma biblioteca. Mas o que eles vão te ensinar pesadamente é construir novos objetos, que a gente chama de classe. Então, eu vou, por exemplo, eu preciso de um objeto que representa uma cadeira. Então, eu vou criar uma classe que vai descrever o que eu preciso saber sobre minha cadeira e eu vou poder criar esses objetos para representar um monte de cadeiras diferentes. Isso é muito usado, por exemplo, em interface gráfica. Então, por exemplo, aqui, meu navegador. Ele é uma janelinha. Eu tenho aqui uma outra janelinha de um outro navegador. Nas linguagens de programação, lá dentro delas, existe uma classe chamada janela, que já tem aí botãozinho de abrir, botãozinho de fechar, maximizar, já está tudo isso acoplado, independente do conteúdo que esteja aqui dentro. E aí essa classe já foi pensada. Quando alguém vai fazer um novo programa, ele não precisa ficar pensando, putz, mas como que eu vou desenhar a minha janela e tal. Eu só falo, olha, vou pegar essa classe aqui que já está pronta, que já é fornecida por um monte de bibliotecas que as pessoas já pensaram, já fizeram. E, olha, eu quero uma janela. Agora eu me preocupo só com o conteúdo, só com o que está lá dentro. E aí, de novo, o conteúdo. Eu tenho aqui uma barra de texto. Tá bom, não vou criar do zero. Já existe uma classe barra de texto que eu coloco dentro da minha janela. Isso para tudo. O que as disciplinas de orientação a objetos vão te ensinar é como criar essas novas classes para um novo problema, para um novo conceito. É uma coisa que, em geral, programadores usam muito. Pessoal lá de desenvolvimento de software, pessoal que trabalha com back-end, vocês vão ver curso disso, de front-end, back-end, desenvolver a tela do aplicativo, as coisas que ligam ali por trás, comunicação com base de dados. Essa galera usa mais profundamente os conceitos de orientação a objetos. A gente aqui, em ciência de dados, seja o cientista de dados, seja o analista da área de negócio que está usando o conceito de ciência de dados, a gente, em geral, usa coisas prontas. Que tipo de coisa pronta, Rafinha? Mas que coisa é essa? Parece muito abstrato. Mostrou até aqui média e gráfico. Mas isso não tem nada a ver com ciência de dados. Já vou mostrar para vocês, tá? Então, vou usar aqui uma outra biblioteca que traz uma função de ciência de dados para gente. Que função é essa? MySQL.tree import decision tree classifier. O que é isso? É um modelo de uma árvore de decisão. Eu vou criar aqui esse modelo, Decision Tree Classifier. O que é isso? O que é esse Decision Tree Classifier aqui com essas letras maiúsculas? É a minha classe. Então, é o conceito de uma árvore de decisão, que pode ser ajustada para qualquer dado. Serve para esse problema aqui de clientes abandonando a empresa, serve para clientes que vão comprar um produto, serve para um problema de saúde, saber se uma pessoa tem ou não uma doença. Um conceito que eu consigo aplicar para N problemas. É uma classe. Eu não preciso criar ela. Ela está pronta. E eu posso chamar ela com parâmetros. Então, por exemplo, maxDepth igual a 3. Então, o que é isso? Essa classe, eu posso criar ela de N formas. Quando eu vou criar ela e colocar ela num objeto real que eu vou poder aplicar nos meus dados, eu tenho planta, é como se a classe fosse a planta de uma casa, quando eu ponho nesse objeto é a casa. Então isso aqui tem portas, eu vou poder colocar meus dados para morarem dentro dessa casa, para lavarem louça, para
para aprender com esses dados. Depois, essa casa ser aplicada a tirar informações de novos dados. Então, a classe é a planta. Aqui eu estou colocando ela num objeto físico. E eu estou falando, olha, mas eu quero uma casa com 3 quartos. Eu quero uma árvore de classificação que vai aprender, mas só até profundidade 3. Ela vai dividir os meus dados em, no máximo, 8 categorias. Isso aí, tem outros vídeos aqui no canal que eu entro mais em detalhes sobre esse algoritmo, sobre a árvore de classificação e tal. Aqui eu estou falando só sobre o conceito de programação, tá? Então aqui eu coloquei esse dt, a minha árvore de classificação, uma variávelzinha que eu chamei de dt. Coloquei aqui, Decision Tree Classifier. E eu posso... Mas isso aqui ainda é árvore que não está treinada em nenhum dado. Agora eu vou usar um método dela para treinar. Como que eu faço isso? Primeiro, tem uma chatice, que eu tenho que pegar essa minha tabela e separar ela nas variáveis que eu vou usar para prever o meu evento e o evento. O meu evento aqui é a minha coluna de saiu. Então vamos lá. df.drop exited axis igual 1. Não se preocupa muito com essas funções e tal. Isso aqui não é a ideia desse vídeo não é ser uma aula de programação, mas é vocês entenderem o conceito de orientação a objetos, de como a gente simplesmente usa essas coisas. Então, o que eu estou fazendo aqui com esse x? Eu estou pegando essa minha tabela, eu tenho um S a mais, desculpa, aí. E estou chamando um método dela, uma função que está modificando essa minha tabela, jogando fora a minha coluna de saiu da empresa. Já usei uma coisa pronta, não tive que escrever isso, não tive que pensar em como fazer isso. Está pronto. Coloquei isso aqui em x. O y, eu vou pegar minha coluna, só y. De novo, já é um método aqui que eles colocaram de uma outra forma de escrever, que quando eu ponho colchetinho, ele me vem só a coluna que eu selecionar. Aqui no caso, exited. Tem aqui só essa última coluna. E aí, isso agora eu posso passar para o meu modelo. Como que eu faço isso? df.fit, fit significa ajuste. Então, peguei esse meu modelo, na verdade dt, desculpa, de árvore de classificação, que eu coloquei aqui em cima. Agora eu quero que ele ajuste, aprenda as regras, construa de fato o meu modelo usando estes dados. Pronto. Ajustou. Isso é o exemplo de uma função com efeito colateral. Ela mudou o meu objeto dt. Efetivamente mudou. Agora ele está diferente. Agora eu posso pegar ele e usar um outro método. Por exemplo, dt.predict nos meus próprios dados x. E agora ele vai me voltar predições. Então, olha, para esse meu primeiro cara, vamos pegar aqui o que era o x. Para esse cara, tem 42 anos, tem um produto contratado e é um cliente fiel da minha empresa e tal, se eu aplicar o meu modelo, o que o meu modelo diz sobre ele contratar, ele abandonar ou não minha empresa? Não vai abandonar, esse cliente vai ser fiel. Para o terceiro cara aqui, esse aqui tem 42 anos, tem 3 produtos contratados e não tem a carteirinha aqui de fidelidade, esse cara vai abandonar. Esse cara tem alguma coisa errada. E é dessa forma com que a gente usa orientação a objetos. É uma coisa bem tranquila, bem diluída aí por debaixo do pano. Podem aparecer de outras formas esse conceito de orientação a objeto. Você pode, em ciência de dados, fazer suas próprias classes, fazer seus próprios modelos? Sim. Em certos casos a gente faz. Eu posso fazer, por exemplo, uma árvore de classificação personalizada aqui, em que eu vou modificar essa função de predizer, que eu vou chamar como ela é hoje, mas vou somar 1. É possível se fazer isso. Em certos casos a gente precisa fazer isso. Mas, de novo, na pergunta dele, é algo que dá para ir aprendendo em paralelo? Sim. É como a gente costuma fazer. Quando você precisar disso, você acaba procurando, perguntando para alguém. Sempre tem alguém ali mais voltado à computação que vai te ajudar, vai te mostrar como fazer isso e você vai aprendendo. Numa disciplina de orientação a objetos, que vai aí mais profunda nisso, mais pesada,
O que eles vão ensinar? Putz, tem as classes aqui que a gente faz. E eu posso fazer uma classe que pega todos os métodos anteriores e você modifica um só. Uma classe que junta métodos de duas classes diferentes. Tem uma hierarquia que você pode fazer de classes. Tem uma coisa que chama de design patterns, de como você construir essas classes. É muito voltado a isso. A como você fazer um desenho, você vai construir suas próprias classes do zero para desenvolver uma nova solução de um aplicativo de celular, de como você vai mostrar um gráfico interativo para uma pessoa, que ela põe o dedo lá e vê o ponto e abre, ou fazer uma animação, ou você vai desenvolver um jogo, por exemplo, lá e ter a classe do seu personagem, vai pular, vai correr. Aí essas coisas são mais pesadas. Em ciência de dados, a gente usa muitas coisas prontas. Então isso é mais tranquilo. Agora indo aqui, por onde começar? Vou refazer a transição aqui, porque agora a gente não precisa mais ficar vendo tanto código. Por onde começar? O que eu recomendo para vocês de começar? Primeira coisa, é interessante aprender um pouquinho de Python básico. Vocês não vão precisar aprender orientação a objetos, mas entender as coisas que eu estava mostrando aqui para vocês. Como funciona a variável, como que eu leio uma tabela, como que eu tiro uma média. Isso tem vários cursinhos básicos disso. Aqui no canal eu vou também fazer vídeos que eu falo aqui um pouco mais sobre programação básica, como a gente consegue aprender aí do comecinho, do passo a passo. Então é uma coisa que ajuda bastante. E para começar a ler aplicações. Então tem um site, deixa eu fazer a transição aqui de novo, chamado Towards Data Science. Um site basicamente são cientistas de dados pelo mundo inteiro que escrevem texto. Hoje eu trabalho na Uber e apliquei num problema assim de passageiros e tal. E usei essa técnica. Leia sobre isso que vocês vão começar a entender um pouco melhor como funciona. Às vezes eles vão um pouco mais a fundo. Então tem muito texto aqui voltado a cientistas de dados. Por exemplo, aqui, redes generativas, que é um tipo específico de rede neural para criar imagens artificiais automaticamente e tal. Isso já é um texto mais profundo. Se começa a ter texto muito complicado que você não entende, pula. Pega alguma coisa que te chama atenção. Então, melhores práticas em machine learning. Isso talvez seja uma coisa interessante para vocês lerem. Olha que legal. Salvando vidas de animais com dados. E a gente pode entrar aqui. Esse cara descreve. Ele fala um pouquinho sobre o problema. Eles já escrevem aqui, olha, se você ler, falando de bom de inglês, vai ler esse texto provavelmente uns 12 minutos. Deixa ele carregar aqui a página que a gente já vai ver um pouquinho do que ele fez. Estou abrindo aqui agora para vocês esse texto, só para a gente dar uma olhada. Opa! Aí, o que é um abrigo animal? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre a área de negócio, e eventualmente ele vai falar aqui um pouco sobre os dados que ele trabalhou. Então, eu peguei aqui uma tabela que tinha esses dados sobre abrigos de animais. Como que a gente pode fazer um modelo sobre isso? Ele faz aqui algumas análises preliminares, como isso funciona. Como a gente poderia usar a ciência de dados para melhorar a qualidade de vida dos animais. Quais são os desafios associados, quais são os problemas ligados aos dados, aos modelos, aos softwares, ou o que a gente pode fazer para trabalhar sobre isso. Isso ajuda vocês a entenderem o que é possível de ser feito com ciência de dados, quais são os métodos que estão por aí. Vão ter alguns textos. Tem um amigo meu até que fez um texto para esse site, na verdade é para o Medium, esse site fica dentro do Medium. Anísio Borelli, imóveis, acho que assim a gente consegue achar ele. Aqui, ó, Anísio Borelli, Medium. Aqui, ó, como criar uma startup no mercado imobiliário usando dados. Nesse texto é legal porque ele mostra, eu peguei esses dados, fiz uma random forest, olhei para a importância de variáveis, vocês vão se acostumar com o que é possível. E aí vocês podem ir entrando, eu recomendo que vocês acompanhem aqui os vídeos do canal, eu vou mostrar para vocês como são os códigos, como a gente consegue fazer os modelos, o que eles significam, vídeos como esse aqui, que a gente vai entrar aqui um pouquinho mais nesses códigos. Então, até aqui, por exemplo, no curso que eu ministro
para a galera, eu estava mostrando, falando aqui um pouco sobre árvore de decisão. Acho que esse daqui está aberto. Aí eu mostrei aqui para a galera do curso, que eu entro um pouco mais de detalhe, falo de uma forma um pouco mais deglutida ali. Ah, como funciona a árvore de decisão, como você pode treinar ela e tal. No canal eu vou falar essas coisas também, tá? O curso, a ideia dele é simplesmente que tem uma ordem para a galera entender, aprender. No curso tem um monte de coisas extras, então eles vão ter aulas ao vivo comigo, tem material extra, tem comunidade, que eles conseguem conversar um com o outro, tirar dúvida. Eu estou ali sempre presente para tirar dúvida o mais próximo possível. Mas no canal eu vou colocar esses conteúdos também para ajudar vocês a crescer, a estudar. Minha finalidade aqui é ajudar o máximo possível de pessoas. Então, minha recomendação aqui de como começar, respondendo o Guilherme Muti. Lê esses textos aí do Medium, do Towards Data Science, vai te ajudar a entender o que é possível. Aprende um pouquinho de programação básica, que você já vai te ajudar a entender o que você pode fazer com dados, como você faz, como tirar uma média, como se fazer um gráfico. Aqui no canal vou falar sobre essas coisas, então vai ajudar também. Se vocês quiserem, deixa nos comentários coisas que vocês estão estudando que, putz, estou com dificuldade nisso e tal, me ajuda. Ajudo, faço um vídeo para ajudar vocês. Trabalho aí com o que vocês acharem que tá mais complicado, um detalhe, alguma base de dados que, putz, baixei essa base de dados aqui de não sei que site, não estou conseguindo trabalhar, me ajuda? Manda para mim, eu gravo um vídeo sobre isso. Então, acho que é isso. Respondendo o Guilherme Muti, como começar? Programação básica e ler textos. Como continuar? Você já está fazendo tudo isso. Acompanhe aqui os vídeos do canal, tem vários outros canais de ciência de dados, vai te ajudar a entender como fazer modelos, como começar, como ler alguns dados. Tem um site também que eu recomendo, já recomendei aqui no canal também, que é o Kaggle. Desculpa, kaggle.com. Que é o quê? Isso aqui é um site, na verdade, de competição de ciência de dados. Então, muitas empresas vão lá, põem os dados deles e falam, olha, tem uma competição aí, vocês têm tanto tempo para fazer modelo, o melhor modelo eu vou pagar $10.000 para o time que fizer o melhor modelo. O que é legal? Esses dados ficam disponíveis para sempre depois. Mesmo depois da competição. E tem muita gente que põe dados só para ensino. Então é um lugar legal para vocês baixarem bases de dados, verem os notebooks, os códigos de outras pessoas, como elas fizeram as análises. Que cuidado vocês têm que ter? E aí, tanto aqui para o Kaggle como lá para o Towards Data Science. No Kaggle tem muito iniciante que faz análise, usa os dados e tal. Então, quando vocês forem ver as análises, tem alguns erros, tem coisas que não são as melhores práticas, tem gente que mistura certos conceitos. Então, tem um conceito de ciência de dados que a gente chama de conjunto treino e conjunto teste. A gente sempre deveria trabalhar eles de forma separada. Vocês vão ver aqui muitos notebooks em que as coisas são misturadas. O cara treina modelo em conjunto teste, uma coisa que ele não deveria fazer. Então, toma um certo cuidado, mas vai ajudar vocês a se acostumarem com esse mundo, se acostumarem com esse meio. É a mesma coisa lá no Towards Data Science. Já vi textos com erros que eu entendi como erros conceituais. E a gente até pode trabalhar. Se vocês lerem um texto, tiverem uma dúvida e tal, manda. A gente pode fazer um vídeo só sobre o texto, deglutindo o que aquela pessoa fez naquele texto, como foi aquela análise, posso refazer a análise. Tem bastante coisa que dá pra gente brincar aqui juntos. Mas às vezes as pessoas cometem uns erros conceituais lá. Então, ler vai te ajudar a entender, mas às vezes fica com o pé atrás, às vezes é interessante ter uma mentoria, alguém que te ajuda com isso, tirar dúvida com alguém, inclusive para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a fazerem isso. Então, acho que por onde começar é isso. Orientação a objetos, não precisa ir a fundo, acostume-se com as bibliotecas prontas do Python, isso um curso de introdução básica a Python já vai te ajudar. Não é algo mandatório ir a fundo lá nos detalhes das classes e tal. Dá para ir aprendendo em paralelo com ciência de dados. Eu vou fazer isso aqui no canal, eu faço isso muito no curso. O pessoal lá já está vendo que a gente vai crescendo esses conceitos, vendo a cada aula um método novo,
como aplicar um novo conceito, como fazer um novo gráfico, uma coisa que você pode ir crescendo devagar. Quando sua cabeça já estiver acostumada a pensar nisso, vai ficar fácil. Preciso fazer tal coisa, vou procurar já no Google se já existe um método pronto para isso. E assim a gente vai seguindo. Então o vídeo de hoje é sobre isso, para responder aqui a pergunta do Guilherme Mucci. Espero que vocês tenham gostado. Quem não tiver inscrito, se inscreve no canal. Vai ter mais muitos vídeos como esse sobre programação. Vou falar também sobre carreira. Vai ter vídeo só sobre métodos de ciência de dados, como esses métodos funcionam ali por debaixo do pano. Então, se você não tiver inscrito, se inscreve aí no canal. Tem também nossa página no Facebook e no Insta. Se você quiser, se inscreve lá, segue nossas páginas. É Rafinha dos Dados. Em todas as redes, aqui no YouTube é separado, Rafinha dos Dados. Então se inscreve, aperta o sininho. No Facebook e no Insta é Rafinha dos Dados tudo junto, mas é fácil de encontrar também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu e um abraço.